Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Jesus estava falando de relacionamento emocional com o poder. Jesus estava falando de ansiedade, medo, insegurança. O tema desse momento do Sermão do Monte tem a ver com a relação que as pessoas têm com o poder, com o dinheiro, com bens, com a segurança da vida, com a busca que as pessoas têm, a necessidade de correr atrás para fazer a vida funcionar direito. E nesse meio, Jesus para no centro do sermão, ou no centro desse tema, desse assunto, e parece ter mudado de assunto. Porque ele diz: ninguém consegue, ninguém pode. A palavra pode nesse texto tem a ver com conseguir. Ninguém tem energia psicológica suficiente para servir a dois senhores. E claro, Jesus está usando linguagem figurada, e ele está usando um padrão de comportamento psicológico humano para falar de uma relação espiritual. E qual é o padrão de comportamento humano? Ele está falando de um fenômeno psicológico que acontece com os seres humanos quando eles têm um Senhor. Naquela época de Jesus, era comum a escravidão. E não como nós conhecemos a escravidão na nossa época, que é a escravidão de uma raça, basicamente. Embora tentaram escravizar os índios, mas não deu muito certo. Dizem que eles não aceitaram muito a escravidão. Mas escravizaram os negros. E para nós ocidentais, quando pensamos em escravidão, estamos pensando basicamente na escravidão dos negros. Mas naquela época a escravidão tinha outro tom. Porque naquela época o escravo era alguém que perdeu a guerra, que a sua nação perdeu a batalha, e eles foram entregues a um outro povo. Então você podia encontrar escravos brancos, pretos, morenos, asiáticos, podia ter escravo de tudo que é jeito. O que estabelecia a escravidão era que um determinado povo tomou o outro povo, e aquele povo que perdeu, muitas vezes eram escravizados. Escravos às vezes eram resultado de uma batalha só. Os soldados que perdiam aquela batalha muitas vezes eram levados como escravos. Outras vezes, os escravos eram resultados da perda de uma nação inteira. Às vezes a nação inteira, mulheres, crianças, homens, eram levados como cativos, como escravos para uma outra terra, e eram colocados para servir como escravos. Depois de algum tempo, na medida em que os anos iam passando, a próxima geração desses escravos, em geral, desenvolvia uma espécie de relacionamento com o outro. Especialmente quando acontecia de um indivíduo virar escravo do outro, não pela guerra, mas pela dívida, que era uma escravidão menos comum, mas acontecia. A próxima geração, em geral, desenvolvia uma boa relação com os seus senhores. E acontecia, por exemplo, no tempo deles, de um escravo não querer ser liberto. Acontecia de, depois de algum tempo sendo escravo, ele procurar o seu senhor e dizer: eu não quero mais sair da sua casa, eu não quero ir embora. Quando eu puder ser livre, eu não quero ser. Eu estou declarando que você vai me deixar ser parte da sua casa, da sua família, como escravo, eu e os meus filhos para sempre. Isso acontecia por causa do relacionamento entre o escravo e o seu senhor. E senhores bondosos causavam esse efeito nos seus escravos. Mas Jesus, vivendo numa época, numa sociedade que lidava bem com a escravidão, ele está usando uma figura de linguagem. E qual é a figura de linguagem? É a sensação psicológica que um escravo tem quando uma outra pessoa começa a cortejá-lo como se ele fosse seu escravo.
Quando uma outra pessoa passa a ter poder sobre ele, como se fosse seu senhor também. Jesus está falando, portanto, de um escravo que tem duas pessoas diferentes exercendo o mesmo nível de poder sobre esse indivíduo. Jesus está pintando um quadro. Eu vou pensar que esse escravo é jovem para facilitar a imaginação. Eu vou pensar que ele acaba de sair da adolescência, então tem muito impulso no sistema dele. E Jesus está dizendo que esse jovem escravo pertence a um determinado dono. E a relação dele com esse determinado dono é muito bom, e por alguma razão, ele foi trabalhar nas terras de um outro senhor, emprestado ou para realizar um trabalho, e ele é tão devoto, ele é tão bom em servir, que o outro fazendeiro, o outro dono de terras, demonstra interesse forte nele. Jesus está dizendo que uma sensação de senhorio se estabelece agora no coração desse jovem, com esse novo senhor. Porque esse novo senhor trata-o como se fosse o dono dele. Não é, mas trata como se fosse. E na medida em que esse novo senhor o trata como seu dono, ele relaxa, se entrega e começa a deixar que o senhorio se estabeleça. Ele começa a se relacionar com esse novo senhor como se fosse do outro. Jesus está dizendo que vai acontecer uma coisa. Ele diz que um fenômeno psicológico acontece na alma desse indivíduo, porque imediatamente após ele começar a flertar, a se envolver emocionalmente com um novo senhor, ele vai se sentir culpado, com a sensação de eu estou traindo o senhor anterior. E isso naturalmente vai fazer com que ele comece a falar mal do senhor primeiro. Por que ele vai falar mal do primeiro senhor? Porque a alma humana foi construída para ter um senhor só. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo: a alma humana pode ter vários escravos, mas ela não pode ter vários senhores. Jesus está dizendo que quando esse jovem escravo estiver na casa do Senhor, que não é o Senhor de verdade, ele vai ter a sensação, quando trata o segundo senhor, de que está traindo o primeiro. E nessa sensação de traição, ele vai precisar procurar alguma coisa de errado no primeiro senhor. Ele vai procurar o que esse senhor faz que não presta. E nas conversas dele com o segundo senhor, ele vai falar mal do primeiro. E ele vai dizer: aquele meu senhor, ele faz isso, e ele faz aquilo, e ele faz aquilo outro. Jesus está dizendo que isso é quase regra, é quase lei. O ser humano tem dificuldade de ter dois senhores. Quando ele está com o primeiro, ele é só do primeiro e ele fala mal do segundo. Mas então ele termina o trabalho dele na casa daquele segundo senhor e acaba o tempo de prestação de serviço, e por alguma razão aquele senhor não o adquiriu, não pagou por ele. Ele tem que voltar à casa do primeiro senhor. E o coração dele aperta agora, porque ele está voltando para a casa do primeiro senhor, que também cuida dele, que também é bom com ele. E ele volta de lá, depois de ter falado mal do primeiro senhor, a culpa o atormenta. E quando ele voltar para o primeiro senhor, ao se relacionar com o primeiro senhor, com o senhor anterior, ele vai falar mal do outro e dizer: ele falou isso e isso e isso de você. Sabe, a alma humana está descrita aqui. Ninguém, disse Jesus, consegue servir a dois senhores, porque quando ele estiver com um, ele vai amá-lo e odiar ao outro. Mas quando ele estiver com o outro, ele vai amá-lo e odiar o outro. A alma humana consegue amar dois amigos, consegue amar dois colegas, consegue amar duas pessoas, mas a alma humana não consegue amar dois senhores. Não tem lugar para dois senhores no nosso sistema. Jesus está falando disso como linguagem figurada,
para fechar essa história dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus cananita que era conhecido por ser o deus do poder financeiro. Era com ele que se fazia pacto, esses que no Ocidente a gente diz que fulano fez pacto com o diabo para ficar rico. Lá era com Mamon que se fazia pacto. E Jesus está dizendo que do mesmo jeito que a alma humana não consegue, ela não dá conta de servir ao Senhor número 1, sem falar mal, sem se queixar do Senhor número 2, ou servir ao Senhor número 2 sem se queixar do Senhor número 1, a alma humana não consegue. Jesus está dizendo assim também, espiritualmente, toda vez que você flerta com as trevas, dentro de você se estabelece uma rebelião contra Yahvé. E Jesus está usando Mamon como um dos deuses daquela região para nos mostrar que muitas vezes a nossa relação com dinheiro, com poder, com conforto pode gerar essa desconexão com o nosso Deus. E aqui eu tenho que abrir um parêntese, porque na época de Jesus e na época anterior a Jesus, em todo o Velho Testamento, eu acho, você pode achar que não, mas eu acho que era muito mais fácil servir a Deus. Por que eu acho? Porque naquela época estava muito claro. Aqui tem Baal, aqui tem Astarote, aqui tem Zeus, aqui tem Ecrom, e aqui tem Yahvé. Eu não quero esses, eu quero esse. Era moleza. No Novo Testamento, os deuses deixaram de ser deuses. E eles se transformaram em principados, potestades, governadores do mundo das trevas. Sabe, aquela facilidade de botar nome no indivíduo que eu não quero e botar nome no que eu quero, acabou. E no Novo Testamento nós somos facilmente enganados, porque muitas vezes por trás de uma ideia que escraviza a gente, nós viramos escravos. Eu estava ministrando o seminário Aprendendo a Orar de Verdade, e eu disse: toda obsessão é idolatria. Eu vi o rosto das pessoas, elas simplesmente responderam com a expressão facial: isso não é possível, porque tem obsessão demais. Mas era exatamente o que eu estava dizendo. Toda vez que você se torna obsessivo por qualquer coisa, quando você se torna obsessivo, por exemplo, por uma casa, então obsessivo que você não pode abrir mão disso, isso se tornou seu Deus. Obsessivo por um carro, e isso se tornou seu Deus. Por isso toda obsessão é uma idolatria. E agora é muito mais complicado as coisas. Eu acho fácil quando Jacó vai a Betel ter um encontro com Deus. Ele reúne seu povo e diz para eles assim: joguem fora os deuses, porque nós estamos indo encontrar com o Deus maior. Era moleza. Eles entravam dentro de casa, faziam uma limpeza, juntavam aquelas estatuetas de ouro, de prata, de madeira, de ferro, juntavam aquela porcariada toda, botava dentro de um saco, cavava um buraco, enterrava e não marcava para torcer que perca o lugar. Se bem que tinha uns sem vergonhas que marcavam. Falei. Enterravam os seus ídolos e eles iam a Betel se encontrar com o Senhor. Era muito moleza isso. Meu irmão, minha irmã, é tão difícil olhar para o coração da gente agora e reconhecer as estatuetas que a gente guardou, reconhecer os ídolos que estão ocupando o lugar verdadeiro do nosso Deus, reconhecer que tem coisas mais importantes do que Deus na nossa vida. É muito mais complicado agora, porque, por exemplo, o dinheiro pode se tornar um Deus. Inclusive algumas versões em português, versão atualizada, por exemplo, da Almeida, da Bíblia de Almeida, em vez de Mamon, está dinheiro.
Você já deve ter lido. Porque no nosso tempo, o Deus do dinheiro não é mais o Deus do dinheiro, é só o dinheiro. O Deus do poder não é mais o Deus do poder, é só o poder. O Deus do sexo não é mais o Deus do sexo, é só o sexo. E aí se estabelece na nossa relação com Deus um sentimento de gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu só quero ter um momento de prazer na minha vida, o que tem a ver isso? E aí muitas vezes, o que você não nota é que você está negociando o seu Deus, tirando ele do lugar. Escuta, calma, fechei parêntese, para te pedir calma. Não estou pregando para fazer você sentir culpa. Não é isso o meu objetivo. Aliás, uma das coisas que eu acredito muito é que a culpa não é uma boa ferramenta de controle. Acho que pessoas que controlam pela culpa empurram as pessoas ainda mais para o buraco do que ajudá-las a sair. Eu não acredito nisso. Eu acredito principalmente que as pessoas precisam enfrentar a culpa e lavá-la no sangue de Jesus e se sentir livres. Então não me entenda mal, não estou querendo fazer você sentir culpa. Eu estou querendo ajudar você a entender que a linha entre esse Senhor e aquele Senhor é uma linha muito fina, quase imperceptível às vezes. Mas Jesus nos ensina nesse texto um jeito da gente conseguir perceber a linha. Quando ele usa essa figura de linguagem dizendo que esse servo não vai conseguir se sentir fiel a um Senhor sem falar mal do outro. E ele não vai conseguir se sentir fiel ao outro Senhor sem falar mal do primeiro. Quando Jesus conta isso, ele está nos dando um caminho para ajudar a gente a entender. Jesus está dizendo que toda vez que você estiver debandando para o lado de um Senhor novo, o seu Deus começa a ficar embaçado para você. Sabe aquela sensação? Ai, Deus parece que está tão longe. A pergunta é: se o Senhor número 1 está ficando meio embaçado para mim, eu preciso perguntar: quem é que está menos embaçado agora para que ele ficar mais embaçado? Deixa eu te contar, não tem jeito de você se envolver com outra coisa que ocupe o lugar de Deus sem ter uma sensação, inclusive uma sensação psicológica, que Deus está ficando longe. Sabe, às vezes essa sensação, ela fica tão forte que a gente tem vontade de falar assim: ai, que saudade de Deus. Mas é uma sensação, vou te contar, eu já senti isso. Sabe, é uma sensaçãozinha de saudade. Ai, que saudade de Deus. E às vezes, falando de Novo Testamento, que é a coisa toda mais confusa, mais complicada do que no Velho, porque no Velho Testamento o culto, ele era muito objetivo. Você quer chegar mais perto, faz isso. Quer ir para mais longe, faz aquilo. Era tudo muito mais simples, preto no branco. Era tudo no mundo físico. O mundo da subjetividade no Velho Testamento não valia nada. Aí Jesus vem no Novo Testamento e fala assim: se a sua intenção for ruim, sua ação também o será. Estragou tudo. Não estou dizendo que Jesus estragou tudo. Eu estou dizendo que para a gente ficou mais difícil. Porque no Velho Testamento a intenção não contava. Você fez? Fez. Não fez? Não fez. No Novo Testamento você fez, mas e a intenção? É boa? É, então fez. Não, eu fiz, mas a intenção é ruim. Então não fez. A intenção no Novo Testamento conta. Quando Jesus disse que quando um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração ele adulterou com ela. O que Jesus está dizendo não é o pensamento. Não, é a intenção. Ele está falando, o que você pretende com isso? Por exemplo, você pode vir para o culto, levantar suas duas mãos e cantar as canções do Senhor com a intenção errada, e Deus não receberá porque a intenção está errada. Mas eu cantei a canção do Senhor. É verdade. Mas não vai funcionar, porque não era para ele. A sua intenção não funcionava. No Novo Testamento, a subjetividade começou a funcionar, que no Velho Testamento não funcionava.
Então, Jesus está dando para a gente o caminho. E o caminho é perguntar. Você está sentindo que depois que você passou a andar nesse caminho novo, e esse caminho novo pode ser um negócio novo, um emprego novo, um sistema novo, uma amizade nova, um bem novo, uma aquisição nova, um curso novo, uma faculdade nova, sei lá o que novo, alguma coisa nova. Você começou a sentir que depois disso, parece que Deus está mais longe? Pensa naquele escravo que, quando ia para o Senhor número 1, ele sentia a necessidade de falar mal do Senhor número 2. Pensa nele e pergunta para você mesmo. Depois que você começou a ir para esse lado, além de começar a se sentir um pouco mais frio, você começou também a sentir vontade de achar os defeitos de Deus? Pastor, isso é blasfêmia, Deus não tem defeito. Eu sei, mas o escravo vai achar. Quando aquele escravo se sente envolvido pelo outro senhor, ele não vai falar mal do primeiro senhor porque ele acredita nos defeitos. Ele vai falar mal do outro senhor porque ele sente culpa, porque ele sente que está traindo. E ele procura o pior do outro para mostrar, porque toda vez que a gente sente que está fazendo mal para alguém, e a gente não consegue parar de fazer mal para esse alguém, nossa alma doente tenta justificar o mal que fizemos, procurando naquela pessoa alguma coisa de mal que ela também fez, para dizer, empatou. Minha opinião é que essa é a raiz do ateísmo. Eu acho que todo ateu, ou nessa geração, ou na geração passada, não muito mais do que isso, mas acho que todo ateu, ou nessa geração, ou na geração anterior a essa, teve um problema com Deus. E o afastamento dele de Deus faz com que ele tenha que falar mal de Deus e provar que Deus não existe. Mas isso, numa escala menor, pode acontecer com qualquer crente. Senão Jesus não colocaria isso no miolo do Sermão do Monte. Talvez não numa escala tão grande quanto o que acontece com os ateus, mas numa escala menor. Qualquer crente pode estar tão envolvido, tão apaixonado, tão fascinado por alguma coisa que vai para longe de Deus, que ele começa a sentir que precisa achar os prós e os contras de Deus. Às vezes, esses prós e contras de Deus não vem claro, ele vem disfarçado. Ele vira inimizade contra a religião, inimizade contra a igreja, inimizade contra os credos em geral, inimizade contra a espiritualidade. Mas no fundo, é o abandono de um Senhor e a busca de um outro Senhor. E como no Novo Testamento as intenções contam, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu preciso me perguntar se a sensação de distância de Deus não está ligado a um envolvimento meu com outra divindade. Sabe, Jesus disse que Satanás nunca se voltará contra si mesmo, dando a entender que nós nos voltaremos contra nós mesmos. Mas quando Jesus disse isso, ele não estava querendo dizer que os demônios não brigam entre si, porque a história e as pesquisas nos mostram que os demônios brigam entre si. Inclusive, eles tomam território uns dos outros. Quando Jesus disse que Satanás não vai se voltar contra si mesmo, o que ele queria dizer era que Satanás é adversário, é inimigo. A palavra Satanás significa isso. Jesus estava dizendo é que o reino das trevas nunca deixa de ser trevas. Nunca. Todas as vezes que as trevas se manifestarem, eles serão apenas trevas. Mas infelizmente, não se pode dizer a mesma coisa do reino da luz. Na luz, a gente consegue ser meio luz, meio trevas. A gente consegue ser luz de manhã e treva de tarde. A gente consegue se organizar, esse povo da luz lutando contra aquele outro povo da luz também. E a gente consegue fazer as trevas ganhar da luz, mesmo a gente sendo luz.
Por isso, para nós, quando Jesus diz de senhores diferentes, o que ele está dizendo basicamente é que não importa qual é a divindade que você está usando para substituir Yahvé, qualquer um deles se chama trevas. Do lado da luz, só Yahvé. Então, se não é a Yahvé que você está servindo, não é a luz que você está servindo. E se você não estiver na luz, não importa qual seja o outro nome, é das trevas. Jesus está desafiando você a se perguntar o que está ocupando o centro da sua vida. E o primeiro caminho, a primeira postura a tomar para fazer esse exame é se perguntar como é que está a sua paixão por Yahvé. Se a paixão está fraca, se a tendência está fraca, então a próxima pergunta é: o que está ocupando esse lugar? Deixa o Espírito de Deus perguntar isso para você, especificamente, diretamente. Essa não é uma pergunta para ser feita para os outros. Essa é uma pergunta para ser feita para você. Escuta a voz do Espírito de Deus te desafiando. Os tempos são difíceis. Os tempos são apertados. O escritor do Apocalipse disse que nesse tempo o justo tem que praticar justiça e o ímpio tem que praticar impiedade. O sentido é que nesse momento da história não tem lugar para ninguém em cima do muro. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. E o desafio não é não para amedrontar você. O desafio é para você fazer a sua escolha. Sabe, hoje, enquanto o pastor Jean Anderson fazia o apelo, e ele perguntava quem quer aceitar Jesus, ele disse uma coisa que a gente não diz muito. Ele disse: nós não estamos chamando você para ser da nossa igreja. Nós estamos convidando você para aceitar a Jesus. E sabe o que fiquei pensando enquanto ele estava fazendo o apelo? Eu fiquei pensando que a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença. E claro, se você não é membro, eu quero que você seja, sim, quero. É só uma instituição como outra qualquer, que envolve gente perfeita, gente imperfeita ou perfeitamente imperfeita, gente comum que se une para servir a Deus junto. E isso você vai encontrar em outros lugares. Nós convidamos as pessoas para tomarem essa decisão. A decisão entre deixar esse Senhor e vir para esse. Eu quero desafiar você para tomar essa postura. Quando eu conheci a minha esposa, ela já era membro de igreja há anos. E quando nós começamos a namorar, minha proposta para ela foi: nós vamos ler a Bíblia toda juntos. Perguntei: já leu a Bíblia toda alguma vez? Nunca li. Vamos ler toda a Bíblia junto. Nos nossos primeiros 6 meses de namoro, nós lemos a Bíblia inteira juntos. E na medida em que líamos, eu ia tirando as dúvidas dela. Minha esposa, embora fosse crente há anos, ela aceitou a Jesus comigo. Eu fiz o apelo. Enquanto conversávamos, ela me disse: amor, isso daí não é verdade para mim. Eu disse: pode ser agora. Quer aceitar Jesus? Eu estou te contando isso da minha esposa para você entender que ser membro de uma igreja não salva você. Não. Sabe o que salva você? Escolher entre os dois senhores o Senhor certo. Muitas pessoas se aproximam do nosso Deus, o Deus da luz,
se aproximam dele pensando assim: eu quero esse Deus porque ele abençoa os céus, eu quero esse Deus porque ele supre, eu quero esse Deus porque ele nunca deixa a gente na mão, eu quero esse Deus porque ele é bom com a gente. E é verdade. Se você escolher esse Deus, ele nunca vai te deixar na mão. O salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. É verdade, Deus cuida dos seus, muito verdade, mas eu não estou servindo a ele por isso. Sabe por que eu sirvo a esse Deus? Eu vou te contar. Eu sirvo a esse Deus porque a outra opção eu não quero. Então, esse é o meu Deus. Se eu cair, ele é meu Deus. Se eu levantar, ele é meu Deus. Se meus negócios derem certo, ele é meu Deus. Se eu adoecer, ele é meu Deus. Se eu for curado, ele é meu Deus. Não importa, ele é meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero o outro. Na hora da escolha, esse Deus é o meu. Eu não quero o outro. Eu não quero. E não importa o que me oferecerem, não tem negociação. Eu tenho um Senhor só. Se as coisas andarem bem, esse é o meu Senhor. Se elas andarem mal, esse é o meu Senhor. Nada muda isso. Porque a outra opção, eu não quero. Deus está te convidando a dar uma olhada aí dentro e se perguntar se isso está resolvido para você, de verdade. Ou se isso está mais ou menos resolvido. Mamon pode ser uma opção de divindade a estar ocupando o trono da sua vida, e talvez ele esteja ocupando de uma forma tão sutil que você não percebe. Sensualidade pode ser um outro Deus. Pornografia pode ser um outro Deus. Pastor, você está dizendo que alguém viciado em pornografia não tem esse Deus? Não. Eu acho que pessoas viciadas em pornografia podem vencer a pornografia, e enquanto elas lutam na guerra contra isso, elas já são de Deus. Elas não vão ser de Deus depois que vencerem. Elas são antes. Mas eu estou falando que isso pode ser o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, e você nem está notando que está se afastando do verdadeiro. A batalha psicológica pode já ter começado dentro do seu coração. Você já pode ter começado a esfriar aí dentro. Ou amará um e odiará o outro, ou amará o outro e odiará o um. A alma humana não consegue manter os dois, mas isso é bom, porque é um sinal, porque ajuda a gente a perceber que quando a gente está esfriando com Yahvé, então tem outro ocupando o lugar, ou quase ocupando. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a escolher Yahvé.